Fala pessoal, bora aprender como fazer o projeto do estágio curricular obrigatório 1 de Educação Física da faculdade da Uniaselv. Vamos lá. Pessoal que cursa pedagogia, que tem a grade antiga, né, do curso de pedagogia, tem que fazer 3 estágios. E o primeiro é o de educação infantil. Esse estágio de educação infantil, ele é composto pela etapa do projeto e do paper do estágio, certo? O projeto eu vou estar ensinando para vocês nesse vídeo como que elabora ele, né? Como que constrói ele. Então nós estamos aqui com um modelo do projeto. A capa aqui aparece o nome do acadêmico, eu vou botar o nome do acadêmico, a turma, né? O código da turma. Se querer colocar também o nome do professor regente, que agora não é mais tutor, né? Agora é professor regente, professor mediador. Nós querer colocar o nome do professor regente aqui. Aqui, projeto de estágio, coloca o tema. E aqui, colocar a cidade do aluno, né? E o ano, por exemplo, 2025, certo? Aí aqui temos o sumário. Essa parte aqui do sumário você pode editar depois que finalizar todo o projeto, né? Que daí vai estar certinho as páginas. E aqui, de fato, a gente começa a construir o projeto do estágio, né? Aqui a gente coloca a delimitação do tema. Nessa parte aqui a gente pode colocar, delimitar o tema, né? Falar sobre ele, falar por que é importante, né? Trabalhar sobre esse tema escolhido. Colocar um parágrafo de justificativa, né? Justificando por que é importante, por que ele é relevante para a área da educação, para a área da educação infantil, né? Que é a área desse estágio. Dá para colocar também uma citação ou duas sobre o tema, né? Sobre o assunto, dando um embasamento teórico, né? Sobre o tema. Aqui, área de concentração e tema, certo? Pede aqui para colocar área de concentração. A área de concentração, pessoal, são 4 possibilidades do curso de pedagogia para a educação infantil: metodologias de ensino, educação inclusiva, formação e profissionalização docente, e escola, educação e políticas públicas. Eu acredito que as duas primeiras áreas de concentração, metodologias de ensino ou educação inclusiva, é a mais fácil para estar abordando, para estar falando sobre ao longo desse estágio de educação infantil, pelo fato de que temas como o brincar, a ludicidade, a musicalização, a inclusão, né, mais contação de histórias, são temas que dá para ser trabalhado na educação infantil. Então, são áreas de concentração mais relacionadas a esse tema. Eu acredito que sejam os mais fáceis para estar abordando, mas o aluno pode abordar tanto quanto formação e profissionalização docente, como escola, educação e políticas públicas. Não tem problema. Aqui nós vamos para os objetivos do acadêmico, e temos objetivos dos estudantes, no caso, objetivos de ensino e objetivos de aprendizagem. Objetivos de ensino, que é do acadêmico, são os objetivos que o acadêmico vai estabelecer para ele, certo? Então, lembrando, objetivos a gente sempre coloca no verbo no infinitivo. Então, aqui, ó, identificar, elaborar, verificar, compreender, entender, voltado para o acadêmico. E os objetivos de aprendizagem é voltado para os estudantes. Então, no caso, as crianças, né? Por se tratar de educação infantil, nós estamos se referindo às crianças. Quais são os objetivos em relação às crianças? O que qual é o propósito desse estágio para elas, né? Explorar suas múltiplas habilidades, aprender assuntos de uma maneira lúdica. Aí daria para fazer uma relação com o tema, com a área de concentração.
Fundamentação teórica é a parte que vai colocar alguns autores falando sobre o assunto, né, embasamento teórico, escrevendo um pouco com as suas palavras, mas ao mesmo tempo colocando citações para, no caso, embasar o que foi escrito, né, pelas suas palavras. Acredito que aqui umas 2 páginas, umas de 10 a 12 citações, já dá para fazer uma fundamentação teórica bem legal, bem bacana aqui. Parte da metodologia. A parte da metodologia é onde tu vai colocar, que dá para colocar, dizer, né, quais são as etapas desse estágio, que seria observação e regência. Colocar o nome da escola, né, o nome do centro de educação infantil, da escola, da instituição de ensino concedente, né, que vai ser desenvolvida, o local dela. Dá para colocar algumas informações sobre a escola, né, como infraestrutura, o horário. Depois dá para colocar também, essa é a parte mais relacionada à observação, né, as informações da escola, do local. Depois dá para colocar algumas informações de maneira resumida, o que vai ser trabalhado na regência, né? Quais são os assuntos que vão ser trabalhados nos planos de aula, em cada aula de regência, né? De forma bem resumida. Essa mais ou menos seria a parte da metodologia. Cronograma. O cronograma aqui é colocado as datas, né? Os dias que vai ser feito o estágio. Lembrando, projeto, a gente está planejando algo, então a linguagem, né, vai ser sempre para o futuro, algo que vai acontecer, não aconteceu ainda, certo? Então aqui no cronograma a gente coloca as datas, né, os dias que vai ser feito as etapas, que seria observação e regência, o turno e o horário, e aqui a atividade. Então, por exemplo, aqui pode colocar o turno matutino, o horário 7h30 às 11h30 ou 7h15 às 11h15, depende do horário de cada instituição. E aqui a atividade, observação. Como são 20 horas de observação e 20 horas de regência, dá para colocar uns 5 dias de observação e uns 5 dias de regência, né? Colocar 4 horas por dia, né? E aqui as referências. Aqui as referências, no caso das citações que foi colocada na fundamentação. Lembrando, pessoal, muito importante, tudo colocar na fundamentação tem que aparecer aqui nas referências. Não pode, por exemplo, citar algum autor e aqui nas referências não aparecer esse autor. Mesma coisa, não pode também colocar um autor aqui na referência e lá na fundamentação não aparecer citação desse autor, certo? Não, também vai estar errado. Aí, anexos, né? Anexos a gente tem o roteiro de observação. O roteiro de observação é a parte das informações da escola, né? O momento que tu observa, que tu coleta as informações da escola em que tu vai fazer o estágio. Então, nesse roteiro de observação tem um modelo só dele na trilha de aprendizagem. Só que, resumindo assim, roteiro de observação seria a caracterização do corpo docente, do corpo do caracterização da instituição. Então, ali inclui organização, que seria informações sobre horário, sobre o turno, quantidade de alunos, quantidade de funcionários, como funciona assim de modo geral a instituição. Infraestrutura, que seria o espaço, como quais são os equipamentos, quais são os espaços da escola, quais são os recursos, enfim, relacionado à parte física, né? Depois tem a parte do PPP, que seria, a gente coloca a proposta pedagógica, se a instituição segue as diretrizes da BNCC, enfim, se ela segue a LDB. Essas informações geralmente vão estar no PPP da escola. As outras informações relacionadas à organização e infraestrutura também podem estar no PPP da escola. Né? Se a escola tem um PPP, talvez às vezes acontece da escola não ter um PPP atualizado, então essas informações dá para
para pedir para a diretora, para algum responsável. Algumas informações consegue coletar até na internet, também, né, em sites confiáveis, como do QEdu. Seguindo aqui, o roteiro de observação. Essas informações da caracterização da instituição, né, organização, infraestrutura e PPP. Depois, temos a caracterização do corpo docente, que seria informações sobre o corpo docente, quantidade de professores, se eles possuem graduação, pós-graduação, se algum possui mestrado, doutorado, qual é o regime deles, se são todos efetivos, se tem ACT, a quantidade de carga horária que eles trabalham, se residem no município, no bairro que a escola está edificada, informações assim, né, do corpo docente. Depois, como é um estágio de regência, educação infantil, vai precisar de informações da professora regente, certo? Aspectos gerais e planejamento. Então, aspectos gerais seriam formação acadêmica, tempo de atuação na escola, tempo de atuação na educação, se tem alguma especialização, metodologia que utiliza, são aspectos gerais da professora regente da turma em que vai ser feito o estágio. E o planejamento é como ela planeja, se é feito de 15 em 15 dias, semanalmente, quais metodologias ela utiliza, enfim, recursos também, né? Como ela realiza o planejamento das aulas. E por fim, temos a caracterização da turma que vai ser feito a regência. Então, por exemplo, a quantidade de alunos, né? Quantos alunos tem essa turma, quantos meninos, quantas meninas, qual é a faixa etária deles, tem algum aluno com necessidade especial, né? Tudo está relacionado à turma que vai ser feita a regência. Não é, no caso, informações de todas as turmas, mas sim apenas da turma em que vai ser feita a regência. Aí agora, planos de aula ou projeto de intervenção. Nesse caso, o aluno ele tem duas possibilidades. Ou fazer planos de aula, que podem ser, geralmente são 5 aulas, né, 5 planos de aula, contabilizando a carga horária de 20 horas não, 20 horas no total, né? Poder dar para fazer 5 aulas com 4 horas cada uma. Ou um projeto de intervenção, que é algo mais assim, como é que eu vou dizer? Não é separado, né? É algo meio contínuo, né? Um projeto de intervenção. Geralmente é feito planos de aula. Plano de aula dá para separar por... A educação infantil dá para separar por campo de experiência ou fazer toda a aula abordar todos os campos de experiência, né? Seguindo a BNCC. Enfim, eu acredito que seja isso, Alice, de maneira bem resumida, o projeto do estágio de educação infantil, né, do curso de pedagogia da Uniaselv. E se gostou, deixa a curtida, que ajuda bastante para o YouTube mandar esse conteúdo para mais pessoas que estão precisando, né, saber e compreender melhor sobre esse tipo de trabalho.